Hebreus 12, 1 e 2, amém? Na verdade, do 1 até o 3. Hebreus 12, do 1 até o 3. Quem achou pode dizer amém? Amém. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, meu Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais esse momento, por mais, meu Pai, essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui, meu Deus, ouvindo a Tua palavra, meu Deus, escutando a Tua voz e sentindo a Tua presença, ó Pai. Nessa noite, meu Pai, a qual muitos estão por aí, meu Pai, desgastando a sua vida naquilo que não traz retorno algum, mas nós estamos buscando a melhor parte e nós estamos aqui felizes, meu Deus, porque o Senhor nos escolheu e nos chamou para Te servir, ó Pai. Ser apenas servo do Senhor é uma honra e um privilégio, meu Deus. Senhor, usa-me conforme o Teu querer e que, meu Pai, eu possa falar aquilo que vem da Tua parte, ó Pai. Sou apenas um instrumento em Tuas mãos. Fala, meu Pai, o Teu querer, meu Deus, aquilo que lhe apraz. Toma cada irmão nas Tuas mãos e desde já eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. É mais uma reflexão. O livro de Hebreus, ele não tem autor definido. Muitos dizem que foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas isso ainda não é confirmado. E o autor dessa carta aos Hebreus, ele tem um grande conhecimento do Antigo Testamento. Ele conhece bastante, ele fala da lei, ele fala dos mandamentos, ele fala dos heróis da fé, no capítulo 11. E quando nós chegamos nesse capítulo 12 e começamos a ler, eu vou falando de versículo por versículo, nós começamos a entender aqui o que o autor nos fala. Ele diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, ele fala das testemunhas do capítulo 11, que são os heróis da fé. Então, eles são testemunhas da nossa caminhada cristã. E quando nós olhamos para esses homens e mulheres a qual o Senhor usou grandemente, nós nos fortalecemos em sua fé. Nós nos inspiramos na sua vivência. Nós, em momentos muitas vezes difíceis, quando nós lemos esse capítulo 11 aqui, nós nos revestimos de força para dar mais um passo e se aproximar mais do Senhor, assim como esses homens também se aproximaram do Senhor. Muitos em momentos difíceis, muitos em momentos que para nós, a olho humano, parecia impossível alcançar ali as bênçãos que o Senhor os tinha prometido, mas eles alcançaram pela fé. Pela fé Abraão foi justificado, pela fé ele alcançou a terra prometida, pela fé ele sacrificou também o seu filho. E quando nós olhamos, essas pessoas, elas são testemunhas da nossa caminhada cristã. Então o autor diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós estamos numa corrida, irmãos, e essa corrida muitas vezes ela não é fácil. Muitas vezes nessa corrida nós enfrentamos obstáculos. Nós teremos que vencer esses obstáculos. Muitas vezes nessa corrida, Satanás, ele de certas formas tenta intentar contra a vida do cristão. E nós temos um objetivo a ser alcançado. Esse objetivo é o céu. Esse objetivo é a morada que Cristo preparou para cada um de nós. Então o autor diz aqui, olha, esses homens que venceram pela fé, eles são testemunhas da vossa corrida. Eles são testemunha das vossas dificuldades. Mas corram com perseverança e se livrem de todo o peso do pecado que tenazmente
te assedia. O apóstolo Pedro, ele diz que o diabo, ele é como um leão esperando uma brecha para que ele possa tragar o cristão. E o pecado, ele a todo tempo nos assedia. Se nós não nos fortalecemos a palavra do Senhor, se nós não estivermos em constante oração, se nós não estivermos focados naquilo que Deus ele tem para nós, nós caímos, nós falhamos pela nossa natureza humana. Não ache que você irá vencer essa corrida sozinho. Não ache que pelas suas próprias forças você vai poder vencer os obstáculos dessa vida. Mas você só irá vencer as dificuldades se você, como está escrito aqui no versículo 2, olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Nessa corrida, por mais que nós tenhamos decepções, por mais que nós passemos por situações insustentáveis ao olho humano, nós devemos sempre ter em mente e à nossa vista o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. O autor é aquele que cria, o consumador é aquele que finaliza. Cristo é o autor e o consumador da fé do cristão. Muitas vezes, nós nos distraímos com muitas coisas que Satanás nos oferece. Muitas vezes, nós estamos embaraçados com coisas dessa vida. Paulo, ele fala a Timóteo, nenhum soldado que marcha legitimamente se embaraça com coisas dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O que Paulo está querendo dizer? Se você é um soldado de Cristo, você não deve de forma alguma se embaraçar com coisas desse mundo, mas você deve marchar em direção ao céu, aquilo que Cristo tem preparado para você. Esse mundo, ele tenta impor coisas ao ser humano, ele tenta de certa forma distrair o ser humano. Antigamente, a pregação chamava a atenção das pessoas porque não tinham diversões, não tinham muitas distrações. Mas hoje, se você parar numa praça para pregar o evangelho, poucas pessoas irão ouvir, ou nenhuma pessoa irá ouvir. Porque elas estão mais preocupadas em se distrair momentaneamente e satisfazer o desejo momentâneo da carne, ao invés de buscar a eternidade com Cristo. E muitas pessoas que estão até na igreja trocam a eternidade por um momento, trocam a eternidade por uma situação. Mas eu tenho aprendido nessa caminhada, e isso não é mérito meu, nem glória minha, é honra e glória para o Senhor, que quanto mais eu falho, mais eu vejo que eu sou dependente de Cristo. Quanto mais eu erro, mais eu vejo que eu dependo dEle, da graça dEle, do amor dEle. Eu não dependo de mim mesmo. Eu não consigo vencer nada através do meu braço e da minha força, mas eu chegarei até o final dessa corrida pela fé em Cristo Jesus. Muitas pessoas, elas, como Pedro, quando ele desceu daquele barco e ele teve coragem de descer do barco, teve até um momento ali muito bonito de andar sobre as águas, mas ele começou a dar mais atenção às coisas que estavam à sua volta e esqueceu de olhar para Cristo. E Pedro, ele começa a afundar, porque realmente, se você começa a dar atenção às outras coisas, você teme, a sua fé, ela diminui, ela esvairece. E Pedro, ele, quando estava afogando, Cristo estende as suas mãos e o sustenta. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Muitas vezes nós até temos coragem de começar a corrida cristã. A corrida do cristão, a caminhada cristã. Eu estava lendo um pouco do livro do Pelegrino e é interessante como o autor, ele traz muita a questão da dificuldade do peregrino até alcançar o céu. Na caminhada desse peregrino, muitas vezes ele desanimou, muitas vezes ele foi até a cidade ali da vaidade, muitas vezes ele deu ouvido a coisa que ele não deveria ouvir, mas ele sempre voltava para o caminho. Sempre algo levava de volta para o caminho. E a nossa vida é assim, irmãos. Não adianta nós acharmos que somos perfeitos, não adianta nós acharmos que nós não falhamos. Nós falhamos sim, nós erramos sim. Mas é isso que torna o amor de Deus
algo mais grandioso, algo mais infinito. Assim como o apóstolo Paulo, quando ele orou 3 vezes para que fosse retirado o espinho da sua carne, Deus ele falou assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Haverá momentos em sua corrida que você estará fraco e desanimado. Haverá momentos na sua corrida que a vontade será de desistir. Mas o próprio Jesus Cristo que falou para Paulo, ele fala nessa noite: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É na tua fraqueza que eu manifesto a minha glória. É na tua fraqueza que eu mostro que eu sou o que sou. É na tua fraqueza que eu mostro que a glória não é tua e é minha. Muitas vezes nós estamos querendo confiar demais em nós mesmos. E nós tendemos a tapar os nossos ouvidos para o que Deus diz. Mas muitas vezes Deus permite que situações difíceis aconteçam na nossa vida para que nós voltemos ao caminho. Opa, não era por esse caminho que eu deveria ir. Vou voltar para o caminho correto. Então nós olhamos firmemente para Jesus Cristo. E quando nós olhamos firmemente para Jesus Cristo, é interessante que quando nós olhamos para Cristo, isso reflete quem nós somos. Nós não somos nada. Nós somos pó e barro. Viemos de lá e para lá voltaremos. Quando você olha para si mesmo, você só vê fraqueza. Mas quando você olha para Cristo, você vê força. Quando você olha para si mesmo, você só vê falha. Mas quando você olha para Cristo, você vê o autor e consumador da sua fé. Aquele que te trouxe salvação. Aquele que traz alívio para a alma. Aquele que traz o bálsamo para cada ferida do coração do ser humano. É para Ele que nós devemos olhar. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Esse mesmo Jesus, a quem você olha nesse momento, Ele desprezou toda a vergonha por amor a você. Ele não fez caso pela sua vida. Ele foi cuspido por amor a você. Ele foi chicoteado por amor a você. Ele foi crucificado por amor a você. Ele não, de forma alguma, deu vazão à vergonha, ao que ele iria passar. Ele sentiu a agonia que você deveria sentir. Ele sentiu a dor que você deveria sentir. Mas mesmo assim, ele não desistiu. Ele foi até o final. E como ele foi, nós também chegaremos até lá. E agora ele está sentado à destra do trono de Deus. Ele venceu a morte para nos dar vida. Ele já pagou todo o preço pelos nossos pecados. Uma coisa que eu sempre converso com jovens é o seguinte: muitas vezes nós ficamos nos questionando, em alguma falha, no momento da nossa vida, se Cristo ele nos perdoa ou não nos perdoa, como se ele fosse ali um homem que está só, ali uma pessoa que está só esperando a gente errar para ele chegar e julgar, para ele chegar e corrigir. Mas ele não é questão se ele vai te perdoar ou não, ele já te perdoou. O perdão dele é instantâneo. Quando você realmente se arrepende e deixa, você realmente alcança a misericórdia. Eu não sei como é que está a sua caminhada. Eu não sei quais os caminhos que você tem trilhado. Talvez sejam caminhos escuros. Talvez sejam estradas espinhosas ou áridas. Mas saiba de uma coisa. Como já foi dito aqui, você não está sozinho. O autor e consumador da fé está com você. Ele está junto com você nessa caminhada. Ele não te deixa sozinho em nenhum momento da sua vida. Não é momento para desistir, não é momento para parar, não é momento para baixar a cabeça, mas olhe para o autor e consumador da sua fé, olhe para ele nessa noite, que através dele você irá conseguir força para dar mais um passo, e mais um passo, e mais um passo, até chegar até o céu, até ali, a linha de chegada que nos aguarda. E no 3º versículo ele diz: considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. É um exemplo para nós. Cristo venceu o pecado na carne. Ele foi tentado como nós fomos. O diabo ofereceu coisas para ele como nos oferece. Mas ele foi até o fim. Ele não desistiu de você.
então também não desista dele. Nessa noite, eu queria dizer que independente da situação que você esteja, as situações que o momento está bom, mas também as situações que o momento está difícil, mostre que o autor e consumador da fé está com você. Confie nele, de todo o teu coração. Não confie no seu próprio entendimento, não confie na sua própria força, mas tenha como exemplo esses heróis da fé. Eles não confiaram em si mesmo, mas eles confiaram na palavra do Senhor. Abraão, ele confiou na promessa que o Senhor tinha feito para ele. Nós estamos aqui aprendendo na escola dominical. Jacó, pela fé, ele abençoou os filhos de José. O cristão, ele vive pela fé, irmãos. O que é fé? Fé é você vivenciar aquilo que você nem viu. Fé é você apalpar aquilo que você nem enxerga, mas que pela fé está em suas mãos. Fé é uma coisa que a humanidade ela não consegue explicar, mas o cristão vive pela fé. Pela fé nós alcançamos salvação. Pela fé hoje você foi liberto do pecado. Pela fé ali as algemas de Satanás caíram na sua vida. Pela fé você está aqui nessa noite. Você não tinha forças por conta própria, porque se fosse por você, você estava em casa. Você estava em casa, mas foi o Senhor que te trouxe até aqui para dizer: olha, na sua caminhada eu estarei contigo. Nos momentos difíceis da sua vida, eu estarei contigo. Essa palavra, nós estamos perto do dia da Bíblia. E é interessante quando nós lemos a palavra do Senhor. É muito interessante porque nós nunca podemos reclamar, irmãos, o que os profetas passaram, o que os apóstolos passaram. O que nós passamos é pouco perto do que eles passaram. E mesmo assim, eles morreram, mas morreram com dignidade. João Batista, ele não deixou de pregar a verdade, mesmo que isso lhe custasse a sua cabeça. Mas ele não foi um covarde. E hoje a história dele está aqui como inspiração para nós. Nós vivemos, irmãos, em um mundo tenebroso. As pessoas não têm vergonha de falar o que fazem. As pessoas não têm vergonha, explicitamente falam coisas que envergonham, que nos envergonham o próximo, e nós ficamos calados, nós nos acovardamos. Nós fechamos a nossa boca. Mas você foi agraciado, foi chamado por Deus, você foi eleito para uma grande obra, para uma morada eterna junto com Ele. Então se orgulhe disso, abra a sua boca e pregue esse evangelho. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, ou seja, nossa, contra si mesmo, para que não vos fatigueis, ou seja, não vos canseis, desmaiando em vossa alma. Então, o que eu quero trazer para os irmãos, nessa breve palavra, é essa reflexão, que, independente da situação em que nós estivermos, o Senhor, Ele está conosco. Se nós o tivermos em vista, se nós não desviarmos os nossos olhares para o que essa vida nos oferece, porque Satanás, ele é estratégico. Uma vez eu ouvi a pregação que nós subestimamos muito ao diabo, mas ele é estratégico, ele sabe a nossa fraqueza. Não que ele tem poder, o poder só vem de Deus, mas ele sabe a nossa fraqueza. Se nós não confiarmos em Deus, nós caímos. Se nós não estivermos ligados no reino de Deus, nós falhamos. Se nós não estivermos lendo a Bíblia diariamente e orando, nós fraquejamos. Porque a honra e a glória não é nossa, a força não é nossa, a força vem dele. Então saiba disso, saia com essa convicção: Senhor, nessa caminhada da vida, eu sairei vencedor porque eu tenho em vista o autor e consumador da minha fé. Eu confio nele, eu deposito a minha fé nele, em mais ninguém, e nem abro mão do que o Senhor tem me oferecido. Sabe uma coisa que todas as pessoas aqui da Bíblia têm em comum? Que elas confiaram na palavra de Deus. Elas não deixaram de confiar no Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis. E, da mesma forma, que cada um de nós possamos agir da mesma forma, confiar no Senhor mesmo em momentos difíceis. Bom, essa palavra que eu quero trazer para os irmãos, eu convido os irmãos para ficar de pé. E vamos fazer oração, agradecendo a Deus. Vou convidar um diácono auxiliar para recolher o ofertório.